Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês que acompanham aí o nosso podcast Papo de Leitor, que é o nosso podcast de indicações literárias aqui da ETEC de Registro, que esse ano vem apresentando várias indicações de livros nas nossas redes sociais, né? Lembrando que é um projeto da Biblioteca Ativa, da nossa sala de leitura da nossa escola, e hoje nós vamos estar com duas Marias, a Maria Eduarda e a Maria Clara, e elas vão nos apresentar dois livros bem legais. Eu acho que vocês devem até conhecer, porque é bem famoso, né? E o outro é meio misterioso. Vamos ver o que a Maria Clara conta sobre ele para nós, né? Então, hoje nós vamos ter As Vantagens de Ser Invisível, que é a Maria Eduarda que vai nos apresentar, e O Pântano das Borboletas, que é a Maria Clara que vai nos apresentar nesse nosso episódio de número 18. Vou cumprimentar as meninas. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Maria Eduarda, Maria Clara? Tudo bem. Boa tarde, professora. Tudo bem? Bem. Então, vamos para o que interessa, né? Eduarda, quem que escreveu o seu livro? De quem que ele é? Quando que ele foi publicado? Conta um pouquinho mais para a gente sobre as vantagens de ser invisível. Boa tarde. O livro foi escrito por Steven Shoebox e ele tem uma curiosidade muito legal que ele mesmo que dirigiu o filme, que é das vantagens de ser invisível, que a maioria das pessoas conhecem mais o filme do que o livro. O livro ele foi lançado em 1999 e o filme eles fizeram uma adaptação e foi feito em 2012. Ele é um escritor norte-americano. Muito legal. E você já conhecia outras obras dele? Ou assim, esse foi o primeiro livro que você leu dele e tal? Não, esse foi o primeiro livro que eu li dele. Eu não conhecia esse escritor. Entendo. Boa tarde. O escritor do meu livro é o Federico Achati. Ele lançou o livro em 2014 e não é o primeiro livro dele, é o segundo, mas foi o primeiro que foi lançado aqui no Brasil. Ele nasceu em Buenos Aires e ele não utiliza a escrita como a fonte principal de renda dele, ele é engenheiro de formação. Fora esse, ele tem mais 4 livros, e esse, inclusive, não é um dos mais famosos, mesmo sendo o único lançado aqui no país. Que legal, eu acho interessante, assim, duas coisas interessantes, né? A primeira é do autor do livro da Eduarda, que é o próprio autor dirigiu o filme, né? A adaptação para o cinema, que é uma coisa muito rara de acontecer, né? Eu não tinha visto isso acontecer. Então, assim, se tem um livro que tem que ser fiel, se tem um filme, que tem que ser fiel ao livro é esse, né? Porque é o próprio autor que está dirigindo, né? Aí, no caso da Eduarda, no caso da Clara, acho interessante, Clara, porque sabe que a gente está no 18º episódio, então já foram 36 livros, né? Desses 36, você acredita que o seu é o segundo livro de autor da América Latina? Todos os outros ou são norte-americanos ou até brasileiros ou europeus, teve até asiático, teve também livro de autor asiático, mas de autores aqui da América Latina o seu é o segundo. Interessante, né? Porque tá tão próximo da gente, né? E a gente não tem tanto contato com a literatura da América Latina, né? Muito interessante. E interessante também o fato dele não ser escritor em tempo integral, dele ser um engenheiro, né? Muito, muito legal. Agora, meninas, me digam um pouquinho, eu não assisti o filme, As Vantagens de Ser Invisível, mas eu queria saber da Eduarda, como que é a história, conta um pouquinho pra gente como que é a história do seu livro. Então, a história
é o do Charlie, né? Um menino que ele é muito solitário, ele não tem nenhum amigo, e o único amigo que ele tinha se suicidou. E aí ele vai contando a superação, tipo, no livro não conta muito, tipo, muito a superação dele do amigo, mas ele tem muitos traumas da infância com a tia que ele gostava, mas não era muito boa para ele, que morreu num acidente no dia do aniversário dele. E aí vai contando essa história dele, e ele mesmo que conta, né? Ele vai escrevendo cartas manda assim para qualquer pessoa. E aí ele começa a carta como meu querido amigo. E aí, então parece que ele está conversando com a gente, com o leitor, Mas né? a gente não sabe quem são os destinatários dessas cartas, é isso? Não, a gente não sabe. Ele não fala. Mas aí no livro vem em forma de carta, sim? Ou tem uma parte que é narrada e uma parte que é em carta? Não, o livro inteiro é em carta. Nossa, que interessante. É muito legal que cada parte é uma carta. Então, tipo, tem vez que depois de uma semana que ele escreveu uma carta, tipo, teve alguma coisa que aconteceu, e depois de uma semana ele vai lá e escreve outra carta, e ele até pede desculpas pela demora, assim. É bem legal. Então a gente meio que se sente o destinatário, a gente se sente amigo dele, porque parece que é para nós que ele tá mandando a carta, né? É, isso mesmo. Olha, Parece um recurso bem legal desse autor aí, gostei. E no decorrer disso, ele vai contando, ele conheceu o Patrick e a Sam, que virou um amigo dele, né? Que ele é uma passagem dele que ele está indo para o ensino médio. E aí esses dois vão acabar o ensino médio, estão acabando. E aí ele conhece, faz amizade, e aí que ele vai descobrindo as coisas, tipo, de jovem, né? De sair, se divertir, que ele conhece as drogas, ele tem o seu primeiro romance, ele se apaixona, e ele não era de fazer isso, né? Ele era quieto, ele reprimido, bem quieto, e aí ele foi descobrindo isso. E o que mais? Assim, cada carta vai contando um acontecimento específico, assim, ou as cartas elas têm uma ligação, têm um conflito principal assim, das cartas? Então, tem cartas que se relacionam e cartas que, tipo, ele volta uma história. É meio aleatório as cartas. Tem hora que ele tá contando de uma coisa, ele para e conta de outra história na próxima carta. Tipo, ele conta uma coisa que já aconteceu, aí ele volta e assim vai. Muito legal. E assim, não fica meio difícil de entender? Ou o que, que você achou, Eduardo? Que a leitura é de boa, não oferece dificuldade para você entender a linha do tempo, nada? Não achei difícil, é fácil de entender, porque ele faz de um jeito mais simples para gente entender, sim, que é para jovem mesmo, né? Entendo. E aí, assim, você estava contando que ele conhece esses dois amigos que levam o Charlie para iniciar, né, sua vida, assim, com as coisas de jovem. E aí, o que mais que acontece, assim? Tem alguma coisa que você pode adiantar sem ser muito spoiler, assim, do que acontece com os três? Então, não dá para ficar contando muito, que é um livro pequeno, e aí se eu contar muito vai dar um spoiler, mas eu acho que tem uma coisinha que dá para contar, é que eles
saem bastante e eles gostam de passar num túnel, escutando umas músicas bem divertidas, que tem umas indicações de bandas bem legais e de livros dentro de, tipo, porque ele tem um amigo, né? Tipo, o amigo dele é um professor de literatura, que ele vai mandando vários livros para ele e aí ele vai falando dos livros, né? Que ele tem que fazer resenhas e escrever sobre eles, e aí eles falam um pouco, tipo, indica esses livros pra gente. E é bem legal. Muito legal mesmo, né? É interessante, né? Às vezes a gente acha que o livro é muito adolescente, no sentido de que a história vai ser clichê e que você já meio que sabe o que vai acontecer com a história. E aí um autor ele resolve colocar a história dos adolescentes, mas colocar de um jeito com uma dinâmica diferente. Achei bem interessante. Agora eu vou perguntar para a Maria Clara e o seu livro, né? O Pântano das Borboletas. Eu não sei porque eu fiquei com a impressão de que esse livro ele tem algo de muito misterioso. A minha impressão procede ou não? Ou eu só achei o nome legal mesmo? Sim, sim, o livro inteiro gira em torno de um mistério só, basicamente. Então conta pra gente um É pouquinho. assim, o Sam, que é o personagem principal da história, não é spoiler, tá? O livro gira em torno disso. E ele vai ser apresentado a essa cena na primeira página, literalmente primeira página do livro. Ele tá voltando do trabalho da mãe dele de carro, ele sofre um acidente e a mãe dele basicamente some. Quando as autoridades chegam no carro, só tem o bebê lá dentro. Ele tinha 1 ano ainda na época. E depois disso, ele passou a morar na casa dos Carroll, que são um casal que não é tipo um orfanato, eles cuidam das crianças como se fossem filhos deles mesmo. Ele passa a maior parte do livro junto com 2 amigos dele, que é o Billy e a Miranda, que é uma menina rica que simplesmente decidiu, que a família dela simplesmente decidiu voltar a morar na cidade depois de muito tempo. E eles passam muito tempo do livro num pântano, num bosque, onde tem esse pântano das borboletas. Aí não posso contar muito porque que eles batizaram desse jeito, né? Agora deixa eu me situar, que assim, ele era bebezinho, aí tem um acidente de carro e a mãe dele some. Uhum. Só tava ele e a mãe dele no carro. Isso. E ninguém nunca deu nenhuma pista. Realmente aconteceu com a mãe dele. Assim, o caso, ele nunca foi de fato solucionado. Mas existem muitas especulações e ele ganhou muita repercussão por conta de um grupo de pessoas, assim, meio lunática, que acreditam piamente que a cidade é um epicentro de alienígena. E que a mãe dele foi abduzida por eles. E, tipo, o livro inteiro, eles tentam provar, até chegar um momento que você pode até passar a acreditar que existem mesmo alienígenas no livro. Nossa, eu sabia que com esse nome não tinha que ser misterioso. Deixa eu só perguntar uma coisa. Aí tá. Só que assim, aí ele vai para casa desse. Ele é meio que adotado, entre aspas, por esse casal aí. Né? O livro é em terceira pessoa, Clara? Não, o livro é em primeira pessoa e é como se fosse o Sam contando na vida adulta. Inclusive, ele mostra também partes da vida adulta dele. Aí, assim, ele conta uma parte da infância, quando chega numa parte onde vai revelar alguma coisa, muda para a vida adulta. Ai, que raiva! Dá bastante raiva. Então, mas aí ele mesmo vai contando, então eu fui, aí me pegaram, me trouxeram para cá, me trouxeram pro lar onde eu morei e tal, assim? Isso eu achei muito bom, porque mostra muito de como ele se sentiu na época, né? Entendi. Entendo. Mas aí, beleza, só uma coisa que. Aí ele conhece esses 2 amiguinhos, que é a menina que é rica e o outro menininho. Mas aí isso ele já tá grandinho, já, é isso? O Billy ele conheceu na infância, na pré-escola, e a Miranda chegou mais tarde, quando eles já tinham 12 anos. E aí ele pega amizade com eles e eles vão sempre nesse pântano das borboletas aí. Eles vão muito ao bosque onde fica o pântano. O pântano eles visitam às vezes, assim.
Entendo. E nesse pano de fundo ainda tem a história dos alienígenas. Sim, fora os outros mistérios que vão parando, tipo, acontecendo no meio, enquanto eles tentam resolver tudo que aconteceu na vida do Billy. Na vida do Sam, no caso. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Mas ainda tem mais mistério do que esse, porque ele só, eu não sei se você pode falar isso, mas assim, ele chega a tentar procurar a mãe dele ou não? Ele Ele deixa pra tenta lá? descobrir o que aconteceu, porque ele não acredita na história dos alienígenas, mas ele tem uma dúvida sobre ela estar viva ou não. Então ele tenta procurar o que foi que aconteceu com ela. E eles não tinham mais família, ele não tinha irmão, pai, Não, nada? não tinha. Era só ele e a mãe. Credo, né? Que triste. Mas enfim, então o livro ele vai girar em torno dele procurar entender o que aconteceu com a mãe dele. Isso. Disso vai aparecendo outras coisas e tudo isso se amarra no final. É isso que eu mais gostei do livro. Ah, legal. E deixa só uma última coisa que era para ter. A mãe dele desaparece nessa mesma cidade, é isso, né? Isso, E ele fica na mesma cidade onde a mãe desapareceu. Esquisito, né? sim. Hum. Isso foi porque a assistência social trabalhou muito para que ele não fosse, tipo, mandado para outra cidade e nem que ele aparecesse em notícia. Por isso a maior parte das pessoas da cidade não sabiam nem que tinha uma criança no carro. Ah, tá, porque senão ele ia ficar assim, olha o filho da moça que foi abduzida, olha o filho, Isso, né? isso. Interessante, aí é melhor, né? Porque aí ele pode investigar o caso se desconfiarem, né? Sim, porque as pessoas não sabem que ele é filho da mulher que desapareceu, né? Isso. Muito legal. Bem misterioso, né? Gente, agora deixa eu perguntar, vou perguntar para Eduarda primeiro, como que vocês chegaram a esse livro, né? A gente vê, eu sempre pergunto isso para todo mundo, para a gente saber, né? Como que é? É alguém que emprestou, alguém que indicou, um amigo, um parente? Ou não, né? Teve gente aqui no podcast que já falou assim, professora, eu estava lá, por exemplo, na Feira do Livro, eu achei a capa legal e resolvi ler e gostei. Né? Cada um tem um jeito de ter chegado até o livro que apresentou aqui. E, Eduarda, como que você chegou ao seu livro? Eu cheguei pelo filme. Eu assisti o filme que minha irmã me mostrou e eu achei muito legal. E aí eu corri atrás do livro que a Karen me emprestou. A Caris. Ah, entendi. Por amiga também, né? Bem legal. Outra coisa, né, que a gente tem falado muito aqui é essa dinâmica de livro e filme, né? Teve gente que não conhecia o filme, aí assistiu, primeiro leu o livro e depois assistiu o filme. Teve gente que, por exemplo, ouviu falar do filme, aí ficou sabendo que tem o livro e preferiu ler o livro primeiro para depois assistir o filme, né? No seu caso foi o contrário, né? Primeiro você assistiu o filme para depois se interessar pelo livro. E é interessante, né? Porque tem gente que não faz esse caminho, porque fala assim, bom, eu já vi o filme, já sei como termina, já sei tudo, não vou ler o livro. Por que que você, mesmo já tendo assistido o filme, ainda quis ler o livro? Porque na maioria das vezes as pessoas falam que no livro tem mais detalhes do que o filme, e é verdade. E eu gostei bastante do filme, eu já assisti umas 2, 3 vezes. E aí eu fui correr atrás do livro para ver mais detalhes. Legal. E você, Maria Clara, onde você achou o seu livro? Ele já estava aqui em casa há um tempo, era da minha mãe. E um dia eu fui olhar a prateleira e gostei da capa dele. Aí eu peguei para ler, já faz muito tempo. Muito legal também, né? Engraçado, né? Que a gente tem livros bacanas dentro de casa e a gente nem se liga nisso, né? E um belo dia parece que o livro dá de cara com a gente, né? Muito interessante isso. Mas sua mãe já tinha lido?
Não, nem ela. Eu li primeiro, aí depois eu indiquei para ela. Legal também. A gente já falou disso aqui e que eu acho sempre legal destacar, né? Essa troca de livros com as pessoas que é da nossa família, ou os amigos, né? Que nem a Eduarda fez, é muito legal, né? Você lê o livro e a outra pessoa também lê e você tem alguém com quem conversar sobre o livro. Essa é uma das coisas mais divertidas, é uma das melhores partes de ler, é a outra pessoa ter lido o mesmo livro que você leu para você poder fofocar com ela sobre o livro, né? Muito legal, né? Agora, meninas, deixa eu perguntar para vocês. Por que vocês gostaram tanto do livro de vocês? Vocês já meio que deram umas pistas, mas por que vocês gostaram tanto a ponto de vocês indicarem, né, o livro para gente? Eu não sou, tipo, eu não sou muito de ler, assim, mas isso foi um que me atentou bastante, esse livro. E eu me identifiquei com algumas partes do livro. Acho que foi mais por isso. Porque fala muito da adolescência, né? E, Clara, você, por que você gostou tanto desse livro? Foi justamente pelo que a senhora falou lá no começo. É um autor que poucas pessoas conhecem, mas que eu gostei muito de ler as histórias dele. Eu li outro livro, que foi o primeiro livro que ele escreveu, que também é muito bom. Ele estava aqui dentro de casa e eu não conhecia. Nossa. Você não chegou a me falar. Ele é argentino, né? Você falou? Isso. E a história se passa numa cidade argentina ou se passa assim numa cidade que é meio que poderia ser em qualquer lugar? Fala assim o nome da cidade, deixa claro ou não? É uma coisa assim que é meio que não é muito importante no livro. É uma cidade chamada Carnival Falls, e eu creio eu que não seja na Argentina. Sim, entendi. É porque é interessante, né? Fazer essa. A gente está tão acostumado a ler histórias que se passam ou em mundos fantásticos, né? Em lugares que não existem, ou em lugares assim da Europa, da América e tal. E aí, de repente, vem uma história. É importante a gente fazer essa pergunta, né? Porque deve ser muito interessante também você ler livro América Latina seja o pano de fundo e seja um pano de fundo que apareça, que marque presença, né? É bem legal também, né? Mas entendi. Bom, meninas, muito legal. Gostei muito dos 2 livros de vocês, né? Acho livros leves, mais bacanas para você se divertir, para você ter uma leitura prazerosa, né? E fiquei muito feliz do jeito como vocês apresentaram os livros de vocês, tá bom? A gente fica por aqui, então. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo aí que acompanha, que tem acompanhado as nossas indicações literárias. Eu espero sempre que vocês se interessem por alguns dos livros que a gente tenha, que vocês tenham essa experiência leitora também, como a gente tem tido. Muito obrigada, até mais. Meninas, tchau para vocês. Tchau, professora. Tchau, professora. E a gente se vê até o nosso próximo episódio. Tchau.